Mas onde a temperatura é mais elevada, você consegue que o tempo da fermentação do vinagre seja menor, entre 10 às vezes 15 dias. Mas em locais frios, ou então época do ano, inverno ou mesmo outono, ele pode demorar bastante. Então a mãe acelera esse processo, ela diminui esse tempo de fermentação, como também, se você mantê-la com um líquido alcoólico, pode ser cerveja, vinho, ou uísque, ou o que for, ela vai fazer com que as bactérias se reproduzam mais rápido, com isso ajuda até nos processos de fermentação. Então aqui eu tenho a mãe do vinagre de tomate. Eu, na realidade, demorei um pouquinho para coar o meu vinagre de tomate. E o que aconteceu? Ele estava com 3 mães, uma bem grande já no fundo, uma mais ou menos já estava emborcada e uma mais fininha em cima. Eu coloquei um vinho branco, eu vou aproveitar como ela já tem 3 semanas e vou usar logo, lembrando que caso você não tenha uma mãe para adicionar no seu vinagre, não se preocupe, é só você se preocupar com as boas práticas de higiene, não só nos utensílios, como também no ingrediente principal. Então eu vou coar aqui para vocês verem. Uma coisa muito importante que eu sempre comento no decorrer dos vídeos, mas como eu estou aqui já coando, eu vou comentar. Sempre utilize ou utensílios de vidro, no caso eu estou aqui coando numa xícara de vidro, como pote de vidro, para você poder higienizar melhor os utensílios. E plástico ou silicone, no caso colheres ou colher mesmo de pau. Nunca use nada de metal para evitar que tenha alguma oxidação e venha ter alguma interferência no seu vinagre. Como vocês podem ver, eu tenho aqui 2 mães, uma mais escurinha, que é a mais velha, e a mais branquinha, que é a mais novinha. Eu vou deixar aqui escorrendo e vamos começar então a preparar o nosso vinagre. Eu tenho aqui um pote de vidro que eu higienizei bem. Para essa preparação do vinagre, eu dou preferência a potes de vidro, porque você pode higienizá-los melhor. Depois você não corre o risco de estar usando um plástico que possa ter algum resíduo e passe para o seu vinagre. No vídeo Como Esterilizar da Vaca em Potes de Vidro, eu dou dicas de como você deve esterilizar os seus potes. Eu já recebi retorno de assinantes que no vídeo, como eu comento, ou colocaram um pano de prato, ou um guardanapo, ou um papel Scottex, se você estiver usando um pote muito grande, no caso do vinagre. Porque o meu micro-ondas, por exemplo, eu não consigo botar o meu pote em pé, eu tenho que botar o meu pote deitado. Então, para ele não ficar sambando, eu coloco pano de prato. E sempre chama atenção que cada equipamento é um equipamento para você ir testando. Eu dou sempre aqui uma ideia de temperatura e do tempo que demora, mas já umas 2 pessoas me falaram que quase botaram fogo na casa porque demorou muito tempo. Então, me deu uma ideia. Eu tenho feito hoje em dia. Eu pego a tampa do micro-ondas e deito meu pote. Conforme o prato do micro-ondas for girando, mesmo que ele ande um pouquinho, não vai ter perigo dele bater e ter nenhum acidente. Então, fica a dica, para você não correr o risco de repente incendiar a sua casa, use a tampa do micro-ondas para meio que segurar o seu pote de vinagre quando você for esterilizar no micro-ondas. Como eu comentei lá no comecinho, eu sempre gosto de usar o ingrediente que você não iria aproveitar nas suas receitas e aqui não vai fugir. Eu tenho aqui as folhas verdes do alho poró, que elas são muito fibrosas. Agora você pode fazer também um sal de alho poró. Esse sal, inclusive, quando eu tinha agroindústria, era o hit entre os mais vendidos dos produtos que a gente fazia. Eu tenho aqui 100 gramas de alho poró, de folhas, as folhas verdes, que eu higienizei bem, sequei e cortei bem picadinho.
Se você puder cortar, é melhor, porque depois fica mais fácil para você mexer o seu vinagre. Agora a gente vai precisar dar uma energia para essas bactérias, porque principalmente no caso do alho poró, ele não é rico em frutose. Quando você faz com cascas de frutas, você já ajuda um pouco as bactérias, porque o açúcar ele vai servir como uma fonte de energia para aumentar e ajudar na fermentação. Eu sempre dou preferência a usar hoje em dia o açúcar impalpável, porque ele é mais fácil de você dissolver. E também eu antigamente não usava tanto açúcar, então com isso também demorava mais tempo e às vezes o vinagre acaba um pouco embaçado. Então hoje em dia eu aumentei e eu tenho tido um bom resultado com esse aumento. Eu tenho aqui 100 gramas de açúcar impalpável. Se você não tiver ou não tiver feito, você pode usar qualquer outro açúcar, o cristal, o refinado, o demerara. E eu sempre ressalto também que se você quiser usar o açúcar mascavo, ele pode vir a atingir a cor do seu vinagre. Mas se você não se incomodar com isso, você também pode usar a mesma quantidade em açúcar mascavo. A água, ela não pode ser uma água clorada, mas ela precisa ser uma água filtrada. Então, se na sua casa a água for filtrada, mas clorada, você tem duas opções. Ou ferver a água e quando ela esfriar você utilizá-la, ou então você colocar numa vasilha de boca larga a água, cobrir com um pano bem limpo, um pano de prato, que a água possa, vamos dizer assim, respirar, e então o cloro vai evaporar, você deixa de um dia para o outro, e assim a água estará pronta para você usar. Deixe num lugar onde não tenha perigo de ter vento, nem nenhuma sujidade. Eu tenho aqui 1 litro de água que eu fervi, porque aqui na minha casa a água é clorada. Agora com uma colher de silicone eu vou misturar bem. Como vocês podem ver, o açúcar já dissolveu por completo. E então vou adicionar a mãe. Agora, como eu comentei, eu tenho que aguardar até que as bactérias façam o trabalho delas. Eu não sei quanto tempo vai demorar, pois aqui em Portugal nós estamos no inverno. Normalmente, dependendo, até por eu ter adicionado a mãe, às vezes com menos de 30 dias o meu vinagre está pronto. Mas eu não posso deixá-lo assim, aberto. E outra coisa, as bactérias gostam de ficar no escurinho. Então, duas coisas que eu vou fazer. Eu vou usar esse papel alumínio para cobrir o vidro. E eu não posso deixar a boca do meu pote aberta para evitar que venha não só sujidade, como aqueles bichinhos de fruta. Mas eu não posso botar a tampa, porque se eu colocar a tampa, por serem bactérias aeróbicas, eu vou cortar o oxigênio e elas não vão se reproduzir. Então eu tenho aqui um pano de prato higienizado, vou colocar aqui na boca e com o elástico eu vou prender. Vou deixar meu pote em um lugar quietinho, mas eu preciso mexer, a gente não quer mofo aqui, para não estragar o vinagre. Então, de 2 em 2 dias eu vou retirar o pano de prato e com a minha colher de silicone eu vou dar uma mexida. E assim até que o vinagre me mostre que ele já está pronto. Tem vários indícios que eu já aprendi e vou ensinar para vocês também. Então, quando ele estiver pronto, eu volto e digo para vocês quais os indícios e quanto tempo demorou para que esse meu vinagre fique pronto. Após 30 dias, aqui está o meu vinagre de alho poró. Alguns pedacinhos do alho poró afundaram, outros ainda estão boiando porque são bem levinhos. Eu tenho uma mãezinha aqui atrás
que com esse trajeto da onde ele estava até aqui, ela meio que se desprendeu, mas tem uma mãezona aqui, linda e maravilhosa. Não sei se vocês estão vendo ela aqui. O aroma é de vinagre. Eu já andei dando uma testada uns 2 dias atrás e estava com gosto de vinagre. Ou seja, o meu vinagre está pronto.